Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. Hora da coluna Hoje tá pago. Você não escapa nesta terça-feira de muitas dicas, qualidade de vida, prática da atividade física com o professor Bruno Rafael Rodrigues. Professor, primeiro, muito boa tarde a você. E hoje, graças a Deus, voltamos ao contato ao vivo, professor. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, né? Correria do dia a dia acaba deixando a gente um pouquinho ali atribulado, né? Algumas vezes a gente acaba entrando na coluna ali gravado, mas hoje a gente conseguiu ali alinhar tudo certinho os compromissos do dia para a gente estar aqui conversando ao vivo com você e com os nossos ouvintes, Thaís. Ai, professor, que bom. Agora a gente vai para um assunto que o senhor trouxe de relato dos nossos ouvintes. Algumas pessoas têm tido dores depois da prática da atividade física, iniciaram os treinos e começaram a sentir umas dores estranhas, professor. O que pode ser isso? O que pode ter ocasionado essas dores? É importante a gente falar que nem todo mundo vai sentir dor, mas quem sentir tem que procurar ajuda para não sentir isso que está errado, professor. Vamos lá, Thaís. Primeiro, muitos ouvintes, né, relataram isso comigo, principalmente logo após o início da prática, do início de praticar exercícios, ir na academia, fazer uma caminhada, uma corrida. E eles sentiam muito o que nós chamamos de dor muscular de início tardio. O que é essa dor muscular de início tardio? São dores, obviamente, musculares, que começam uma média de 12 até 24 horas após a prática da atividade que você realizou. Por isso, o termo início tardio. Por que acontece isso? Com a prática regular de exercícios, né, aquele primeiro dia ou segundo dia, o seu corpo, principalmente se você está num estado mais sedentário, há períodos maiores do que 6 meses, por exemplo, sem fazer nenhum tipo de exercício físico mais moderado a vigoroso, acontece danos no seu tecido muscular. Mas calma, quando eu falo danos, não são danos grandes ao ponto de ter uma lesão muscular, muito pelo contrário. São danos fisiológicos, que é uma ação natural e importante para o seu músculo se readaptar. Ou seja, você vai fazer um dano muscular, obviamente de forma mais controlada, o que vai ser importante para que o seu tecido muscular sofra um outro processo de regeneração e você comece a ficar mais forte, mais resistente para aquela atividade a qual você está fazendo. Só que qual é a grande questão, Thaís? A intensidade dessa dor. Algumas pessoas começam os treinos e no outro dia estão, comecei a treinar, ou eu comecei a fazer a minha caminhada, a minha corridinha, e estão sentindo aquelas dorzinhas depois de ter feito o exercício, né, aquela coisa, mas nada que incomode muito. Ok, está dentro do esperado, está dentro do programado. Agora, quando as pessoas já relatam fortes dores ao ponto de perder a questão funcional, ou seja, não conseguir caminhar, né, com aquela caminhada cruzada, que é a caminhada normal de todo ser humano, mas uma caminhada em bloco, ou começar a mancar, ou ter dificuldades, por exemplo, para fazer outras atividades como sentar e levantar da cadeira, enfim, aí já há um certo alerta que deve ser ligado. Você acabou pegando pesado demais na atividade a qual você fez, e por isso que hoje, né, não fez ontem ou 2 dias atrás, e por isso que hoje você está sentindo essas dores tardias mais intensas. Então esse é um ponto de reflexão onde você deve considerar reduzir o nível ou a intensidade dessa atividade que você está fazendo, de preferência conversando com um profissional de educação física que ele acompanha e explicando, olha, fiquei muito dolorida a ponto de não conseguir manter as minhas atividades funcionais no outro dia após o treino. Acho que seria interessante a gente reduzir essa intensidade. E aí ele vai, obviamente, reduzir a intensidade para que você continue treinando, ou até mesmo naquele dia não haverá treino, haverá um processo recuperativo para que você treine no dia seguinte. Então é importante ficar alerta à intensidade dessa dor. Uma dorzinha mais moderada, mais tranquila, aquela coisa que você sabe que você vai começar a sentir por ter treinado 1 dia ou 2 dias antes, tudo bem, mas uma dor que te incapacite de fazer as coisas, isso já é um pouco mais preocupante.
Professor, como é que eu posso identificar? Você falou da dorzinha, que eu consigo continuar aquela dor. Ah, sim, tô aqui fortalecendo meus músculos, tá tudo tá tudo certo. Mas eu botei uma carga um pouquinho mais pesada do que habitual e tô sentindo essa dor extrema. É um caso apenas de descanso ou de procurar ajuda também, professor? Bom, a gente normalmente observa sempre entre 24 horas e 36 horas, né? Então, se for uma dor incapacitante, ao ponto, como a gente já citou, eu não consigo caminhar, ou caminho com muita dificuldade, eu não consigo fazer ações como levantar o braço ou estender o cotovelo, muitas pessoas acabam relatando essas dores para mim, não estou conseguindo estender o cotovelo, não estou conseguindo levantar o braço acima da minha cabeça, ou não estou conseguindo sentar e levantar, estou com muita dificuldade, isso quer dizer que houve um forte dano, Thaís. Então, a gente observa entre 24 horas e 36 horas, pede para que as pessoas reduzam muito, né, o nível de atividade. Se estiver fazendo atividade física, não vá naquele dia, né, espere esse período de até 36 horas para ver se as dores vão diminuir. Se for o caso de não diminuir essas dores ou diminuir muito pouco, aí sim é interessante conversar ou com o fisioterapeuta ou até mesmo com o médico, dependendo do nível da intensidade da dor e da incapacitação, para que ele provavelmente prescreva um medicamento analgésico ou anti-inflamatório, porque houve realmente um dano muito grande, houve um dano muito grave. E por mais que as pessoas falem, mas isso aí dificilmente acontece. Dificilmente acontece, mas acontece. Então por isso que a gente também tem que fazer esse alerta. Professor, eu já ia me despedir, mas surgiu uma dúvida. Pode ser também essa dor extrema de alguém que está fazendo o exercício errado, ou seja, precisa de ajuda de um profissional para acompanhar na atividade? Eu sempre brinco, Thaís, falo que não existe atividade errada, mas existem formas inapropriadas de você desenvolver uma atividade, né? Mas sim, isso pode acontecer. Até mesmo porque algumas pessoas podem ter alguns desequilíbrios musculares, como assimetrias de força, podem ter desequilíbrios articulares, como instabilidade articular, por exemplo, causada por lesões anteriores ou até mesmo uma lesão mais recente, e isso sim pode acontecer, Thaís. Por isso que é muito importante, antes de iniciar uma atividade física, fazer uma boa avaliação. Não só aquela avaliação de percentual de gordura e massa muscular, que é a avaliação antropométrica, mas também uma avaliação funcional, né? Para a gente saber como é que está todo o nível de equilíbrio articular, muscular, para que você comece da melhor forma possível. Por isso é importante sempre conversar com um profissional de educação física para que, principalmente nesse início de treinamento, essas dores tardias sejam controladas, que você vá passando por todas essas fases de forma tranquila, sem que seja necessário você pausar as atividades em virtude das dores, Thaís. Por hoje tá pago. Agora sim, professor, muito obrigada. A gente volta a conversar na próxima semana, também com os temas que os nossos ouvintes mandam na conversa com o senhor no Instagram, @BrunoRMRodrigues ou Instituto Bruno Rodrigues. Estou certa, professor? Perfeito, Thaís. E hoje tá pago. Hoje está pago. Obrigada ao professor Bruno Rafael Rodrigues. Esclareceu dúvidas. Peguei pela metade. Quero ter mais informações do bate-papo de vocês, pode acompanhar no nosso canal no YouTube e depois vai estar publicado também no nosso Instagram a coluna do professor Bruno Rafael Rodrigues. São 4h44.